Vamos com a paz do Senhor, pastor Francisco Soares, pastor na Igreja Missionária Pentecostal do Brasil, aqui no Jardim Santa Lúcia, em Campinas, a rua José Dobner, número 60. Nós ainda estamos na quarentena. Nossa igreja está aqui sem pessoas, mas aprendemos que a igreja somos nós, a igreja sou eu e você. Então, nós estamos aqui para juntos glorificarmos e exaltarmos a presença do Eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, neste momento, feche os seus olhos, vamos orar a Deus para mais um culto em nome de Jesus. Amado Deus, Eterno Pai, na Tua presença nós nos encontramos neste dia, Senhor. Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, venha de encontro às necessidades dos Teus filhos, venha de encontro às necessidades de cada um, que nós possamos aprender da Tua palavra numa noite tão importante, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. Entra, Senhor, com a Tua provisão na vida de cada um. Cada família representada, Senhor, no qual estará cultuando ao Senhor juntamente conosco. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje aqui, mais uma vez, nos dando a honra da sua presença, pastor Lindomar Nascimento, da Assembleia de Deus, Ministério Belém, de Valinhos. Pastor Lindomar, sempre uma honra ter o senhor aqui conosco. Digo para os irmãos e repito que o difícil não é entrar, mas sim sair e deixar a porta aberta. E o pastor Lindomar tem todas as portas abertas no nosso ministério, na nossa igreja, porque é um homem de Deus e ainda umas qualidades de Jesus. Primeiro, pela simplicidade. Jesus era simples. E também um homem culto, um homem entendido da palavra, um homem que nos ajuda bastante, um homem no qual tem somado, só tem a somar. Que Deus abençoe o pastor Lindomar, em nome de Jesus. Pastor também Mariano, um homem também bastante culto da palavra, um homem entendido da palavra, que Deus abençoe a sua vida e tem nos ajudado bastante, tem nos acompanhado, tem ajudado a desenvolver esse ministério. Que Deus abençoe a sua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Também aqui, nossos irmãos, e vamos iniciarmos. Queria pedir aí ao pastor Mariano cumprimentar a igreja, em nome de Jesus. Meus irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Aqueles que puderem divulgar este culto, culto da palavra, façam sala, divulgue, mande esse link para os seus amigos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe. Glória a Deus. Pastor Lindomar, cumprimenta a igreja, em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, que Jesus Cristo venha continuar falando aos nossos corações, neste dia, mais um culto para a glória do nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Nosso irmão Kleber, ministro de louvor, cumprimente a igreja em nome de Jesus. Eu também saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus. O nosso irmão Eduardo. Quero saudar também os irmãos com a paz do Senhor, que o Senhor venha falar com cada um em casa. Amém. Amém. Nosso irmão Fernando. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E nos desculpe, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas já voltou, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. O probleminha técnico, irmãos, foi o meu celular, que está com pouca carga de bateria, e até acredito hoje que nosso culto será mais enxuto. Vamos ouvir um louvor com o nosso irmão Kleber, nosso irmão Eduardo, e já estaremos passando pela palavra do Senhor, porque nossa bateria tem pouca carga. E como nós utilizamos a bateria, como nós fazemos um trabalho com a mesa de som, então a mesa de som, o plug da mesa de som é exatamente onde carrega a bateria do celular. Portanto, não dá para deixar o celular carregando com a mesa de som. Mas Deus tem os seus planos, os teus propósitos, e Deus falará aos nossos corações enquanto a nossa bateria permitir, e assim seja a vontade do Senhor, em nome de Jesus.
Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu senti muita presença do Senhor neste louvor. O Senhor falou muito comigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este louvor falou comigo hoje. Glória a Deus. Mas, devido ao nosso problema técnico de bateria, vamos já para a palavra do Senhor nesta noite. Abra sua Bíblia
no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Oh, aleluia. Vamos falar hoje um pouco sobre Davi, entender as qualidades de Davi, entender qual foi a atitude de Davi e tentar colocar para nós nos dias de hoje, se nós temos algumas atitudes de Davi ou se não estamos tendo atitudes de Davi. Aonde você está na sua casa, encurva a sua cabeça mais uma vez. Vamos orar ao Senhor, para o Senhor nos dar sabedoria e entendimento, porque a palavra que pregamos não é de nós mesmos, é do céu, é de Deus. Pai, mais uma vez, Senhor, neste dia, coloca tuas mãos de poder, de graça, sobre este lugar, no qual, Senhor, nós estaremos aprendendo sobre Davi, Senhor, um homem segundo o teu coração. Pai, fala conosco, nos dê entendimento, nos dê sabedoria dos altos céus, para ministrar, Senhor, em tão pouco tempo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso de número 1. Eu vou ser breve, sucinto, para que nós vamos entender quem era esse homem por nome de Davi. 1 Samuel 17, verso 1 diz assim: Os filisteus se ajuntaram seus arraiais para a guerra e consagraram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel ajuntados-se e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte da banda da Além e os israelitas do outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então Saul saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cuja o nome era Golias de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, e o qual pesava 5.000 siclos. Trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. As hastes da sua lança era como um órgão de tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 siclos de ferro. Diante dele ia o seu escudeiro. Ele parou e clamou às companhias de Israel para que saias tomando posição de batalha. Não sou eu filisteu e vos servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo, me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei vossos servos, e nós servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Se nós olharmos para a palavra que nós acabamos de ler, vamos entender que aqui o povo de Saul, os soldados de Saul, os soldados de Israel, tinha-se um grande problema. Um homem jamais visto pelo seu tamanho, pela sua estatura, pela sua força, pela sua proteção física que ele tinha. E ele vinha a um vale um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, clamando, gritando, desafiando a um exército de Israel, dizendo: tem algum homem aí para que possa lutar comigo? E ele, no primeiro pensar,
Ele fez uma proposta até que justa. Olha, se vocês nos vencerem, nós seremos seus servos. Porém, se nós o vencermos, vós sereis nossos servos. Mas diante daquele gigante, daquele Golias, a Bíblia não relata outro homem, tamanha altura, estatura, intrepidez, igual este Golias, para guerrear. Aí você olhava, era desproporcional, porque o outro exército, todo mundo no tamanho, uma estatura mediana, normal, e de repente tem alguém te desafiando. É um culto de ensino da palavra, mas pelo tempo que nós temos aqui de recursos hoje, eu já quero entrar ministrando no seu coração. Qual o tamanho do problema que te está desafiando? Qual o tamanho do problema que para você nesta noite é um desafio grande, enorme, que você fala: Senhor, eu, diante desse problema, que jeito? Como? De que forma? O que eu vou fazer? De que maneira eu vou fazer? Não tem como. De repente você está se limitando ao tamanho do seu problema. E vou dizer para você, não fica triste não, porque o exército de Israel também fez assim. Por quê, pastor? O problema é quando vem diante de nós, se nós não estivermos alicerce, estrutura. Quantas vezes nós vamos olhar e falar assim: não vou aguentar. De repente, nessa semana, hoje, quando você ouviu o governador falar que estendeu ainda a quarentena até o dia 1º de junho, de repente está falando assim: mas eu não tenho nem condições de ficar uma semana em casa, como vou ficar mais um mês? E o problema diante de você só está aumentando. E você, diante desse problema, tem falado: o que eu vou fazer? Eu vou dizer para você que nessa situação, todos nós estamos dentro como se fôssemos soldados de Israel, diante dessa dificuldade. De repente, o gigante que entrou na tua casa hoje seria a pandemia, o Covid, o coronavírus. De repente, o problema que entrou na tua casa hoje é o reflexo dessa pandemia, desse coronavírus, dessa doença. Pessoas sem trabalhar, pessoas sem ganhar, mas também temos pessoas morrendo, pessoas internadas na UTI. E às vezes nós, como cristãos pentecostais, às vezes a gente fala que conosco não vai acontecer. Mas você já perguntou quais são os planos de Deus para tudo isso que esteja acontecendo? Eu tenho visto alguns pastores de igrejas centenárias que, por permissão de Deus, eles contraíram esse vírus e foram a óbito. Pastores que eu vi, inclusive no status de pastores amigos, já foram, que eu conheço, já foram 9 que contraíram a doença e desceu à sepultura. Mas ainda é um amigo distante. Minha sogra mora no Rio de Janeiro e tivemos a notícia que o concunhado dela faleceu decorrência da Covid
Recebemos a notícia ontem do irmão dela, irmão da minha cunhada, tio da minha esposa, meu tio, está na UTI com coronavírus no Rio de Janeiro. Então, de repente, você não está dando o devido valor, porque de repente, pela misericórdia de Deus, Deus tem coberto, agraciado. Mas a permissão de Deus, a vontade permissiva de Deus, está acima da nossa vontade. Os planos de Deus estão acima dos nossos. Sem contar que vizinhos, amigos do meu sogro, contraíram a doença. Também lá no Rio de Janeiro. Eu morei no Rio de Janeiro 2 anos e fiz amizade lá com uma família que são amigos do meu sogro. E eu fiquei sabendo esta semana que o pai dele desceu à sepultura com esse vírus. E agora também fiquei sabendo que um outro parente tão próximo, não me recordo se é a mãe ou se é um irmão, que também está com o coronavírus. E nós estamos diante de um gigante. E de um gigante ainda invisível. Para alguns, o gigante hoje seria o vírus. Para outros, o gigante hoje seria a depressão. Para outros, o gigante hoje seria os reflexos desse vírus que perdeu o emprego. Para outros, esse gigante seria o reflexo da briga no casamento, dentro de casa, lá, como? Com os filhos. E Deus tinha falado comigo um tempo atrás, bem no início dessa pandemia, que nós teríamos notícias que muitas pessoas iriam, infelizmente, não aguentar a pressão, a situação, iria cometer suicídio, ou que iria aumentar a violência doméstica, os abusos dentro de casa. E eu comecei lendo algumas coisas essa semana, até recebemos no grupo do Zap da igreja, uma jovem que não aguentou, acabou de ganhar uma filhinha recém-nascida e se suicidou. De repente, esse gigante da depressão não está te consumindo. De repente, o gigante da falta de recursos, da falta de dinheiro está te consumindo. Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e falamos de Golias, às vezes você pensou, mas nós nunca mais vamos ter um Golias, um homem de quase 3 metros de altura, para me afrontar. Mas você viu aí mencionado quantos gigantes que pode estar à sua frente. Muitos gigantes. Eu vou dizer para você que nós lemos a Bíblia de trás para frente e nós é a única geração que temos o escrito, a receita, o GPS de Deus para nossas vidas, nos caminhando, direcionando de como serão as coisas. E eu nesta noite eu venho como profeta de Deus para a sua vida. O gigante está à sua frente, mas você não está sozinho. Você não está sozinha. De repente, todo mundo da sua casa não está vendo saída. Assim como todo aquele exército que estava diante do gigante não via saída. Mas eu quero te profetizar na sua vida que hoje você será um Davi nas mãos do Senhor. E você vai enxergar a saída para esse problema.
Porque você não está sozinho. Você não está sozinha. Pastor, e qual a saída deste problema? Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele já diz o seguinte: que eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Olhar para os montes. Por quê? Porque na geografia bíblica, generais, capitão, rei, era nos montes. Então de lá poderia vir socorro, de lá poderia vir ajuda. Mas ele diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O socorro não vem dos montes, e nem quem está em cima dos montes. Mas o meu socorro vem do Senhor, que fez os montes, que fez os céus e a terra. É isso que nós temos que contar. Nós somos pregadores da palavra, somos crentes, somos cristãos, acreditamos num Cristo verdadeiro. E por quanto tempo você ficou sentado no banco, numa cadeira, ouvindo a palavra do Senhor? E o Senhor requer que nós, hoje, colocamos em prática o que nós aprendemos. Se nós estávamos dentro de uma sala de aula, chamado 4 paredes de igreja, hoje nós estamos no estágio prático. E como você tem vivido? De que forma que você tem recebido as notícias? Tem se apavorado? Está tremendo de medo? O exército aqui estava, porque o exército era afrontado todos os dias. Mas Deus sempre vai ter os seus remanescentes, sempre vai ter, aqueles no qual pode contar. Sempre vai ter os 300, sempre vai ter os 300 de Gideão, sempre, no qual ele pode contar. De repente, diante das suas dificuldades, você olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para baixo, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o monte. Cadê os meus amigos agora? Não ficou nenhum, não ficou ninguém. Mas a Bíblia diz que o Senhor é o nosso amigo, o nosso refúgio e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu tenho pregado, ministrado. O que quer dizer isso, pastor? É que Deus te dá paz em meio às guerras, em meio às tempestades, em meio às dificuldades. Pode estar um se matando, o outro ali, mas você está firme, porque você sabe em quem você tem crido. Mas Jessé, pai de Davi, usado por Deus. Vem cá, meu filho, toma aqui tostados de grão, de pães, queijos, e leva lá para os seus irmãos. Eu fico pensando, ele estava levando alimento para os filhos, para os irmãos? Sim, mas também era o homem que daria a notícia para o pai de como estão os irmãos, porque o pai falou: vai, leva lá os alimentos e veja como eles estão, me dê a notícia, porque estão alguns dias na batalha, pelejando, e eu não sei o que está acontecendo. De repente Deus vai mandar alguma pessoa para te ajudar, para fazer uma oração por você. Me aconteceu esses dias. Uma pessoa me liga chorando, desesperada. Atendi o telefone, não consegui atender o telefone na hora, retornei o telefone depois de 10 minutos, porque Deus me fez lembrar, e eu retornei, e essa pessoa estava chorando, desesperada.
E eu fiquei no telefone com essa pessoa até chegar perto de onde ela estava. E ela estava chorando muito, demais, se lamentando, tanta pressão, tantas coisas, tantas dificuldades da vida, tanta pressão de todos os lados, todas as formas. E até com pensamentos difíceis. Deitada numa calçada. E quando eu avistei, os carros já estavam parando para ver o que estava acontecendo. Eu parei. Olhei para a pessoa. Sentei ela na calçada. Botei no carro e falei, vamos? Ah, mas você veio? Deus mandou eu vir aqui. Botei no carro. Conversei com ela. Orei com ela. Acalmei ela. Deixei na casa dela. Está em paz. Me ligou hoje agradecendo. Não porque eu sou bom, sou igual a você. Eu apenas fui um instrumento de Deus, eu fui um Davi na vida daquela pessoa naquele momento. No momento que mais precisou. No momento que de mais necessidade. A pessoa até dizia, não quero mais viver. Não quero mais viver. Não dá mais, não aguento mais. Chega. E de repente hoje na sua casa você está assim. Dizendo, não quero mais. Não aguento mais. Não dá mais. As dificuldades de repente bateram à sua porta. De repente as dificuldades estão te cercando. E você falou hoje, não dá mais, não aguento mais, não tenho mais força. Porque ataques de todos os lados, pressão de todos os lados, angústias de todos os lados. Já ministrei na igreja, passagem, Salmo 116, onde Davi deseja a morte. E ele diz, forças do inferno se apoderaram de mim. E de repente hoje você está nessa situação. Angustiado, cabisbaixo, triste. Um dia que talvez você falou, Senhor, eu não vou aguentar. Mas Deus fala para você, não desista. Não desista. Não desista. Por quê, pastor? Porque o Senhor é o seu refúgio. O Senhor dá ordem aos teus anjos para te guardar e te proteger. É a Bíblia que diz, é a Bíblia que garante isso, não sou eu. Não desanime, não entregue os pontos, não desista diante desses gigantes. De repente o gigante hoje pode ser o seu casamento, a sua conta bancária, a sua despensa. Pode ser tantas coisas. E Deus fala para você hoje, não desista. Não pare. Por quê, pastor? Porque quando você, diante em meio a essas dificuldades, deixar de olhar para o problema e olhar para quem resolve o problema, a sua vida muda. Porque se você for só olhar para o gigante, você vai falar, eu não vou conseguir, eu não tenho força, não consigo, é muito para mim. Mas se você olha para o Deus que resolve os problemas,
a sua vida será outra. Davi pega os pães, pega os grãos, pega o queijo e leva para os seus irmãos. E lá ele vê não desafiando somente o exército, pastor. Ele desafiava, pastor Mariano, o Deus do exército. É diferente quando mexe só com você. Mas quando mexe com o seu Deus, aí a coisa muda. Quer um exemplo? Enquanto alguém fala de você, talvez você não está nem aí. Mas vai falar dos seus filhos. A mãe vira uma leoa, o pai vira um leão e não aceita. Ainda mais a Bíblia dizendo que nós somos as meninas dos olhos de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Para o inimigo te tocar, para o gigante te tocar, tem que tocar em Deus. Você entendeu? Acho que 2, 3 cultos atrás, nós falamos do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se você está habitando no esconderijo do Altíssimo, para alguém tocar em você, primeiro, tem que te achar no esconderijo. Segundo, tem que passar a barreira. E lembrando aqui nosso irmão Gabriel, ele disse que é algo, a palavra que ele usou, inexpurgável. Acho que é isso, inexpurgável. Aonde não consegue penetrar. Porque Deus te esconde. Mas o grande segredo é clamar. Isaías, Jeremias clamaram. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E diz: clama a mim, eu quero ouvir a tua voz, quero ouvir o teu clamor, eu quero te responder. Mas clama, não guarde para você e fique sofrendo sozinho, sozinha. Abra a boca e fale ao Senhor, que quer te responder. Que Ele tem prazer em te ajudar, Ele tem prazer em falar contigo, Ele tem prazer em te abençoar. Que gigante está te afrontando? Qual é o tamanho do gigante? Falta de emprego? A paz que você não está tendo dentro de casa, na sua família? Clame ao Senhor, fale com Ele. Porque o gigante vinha para afrontar o Deus dos exércitos de Israel. Porém, quando Deus enviou Davi para ver o que estava acontecendo, Davi ali talvez seria o menor. Não era de guerra, era pastor de ovelhas, não foi treinado para a batalha. Não foi treinado para a batalha dentro de um exército, mas foi treinado no campo matando leão e urso. Quantos leões você falou que já matou? Quantos ursos você já matou? A história de gigante Golias e Davi foi a que deu ibope para Davi. Mas as outras batalhas que foram cruciais para ter essa coragem, esse ânimo, essa garra de defender uma ovelha da boca de um leão, de um urso. Quantas manobras você já teve que fazer para chegar onde está? Quantas dificuldades você já venceu? E se você olhar para trás e falar assim, como que eu ia conseguir vencer? Eu não tinha nem força. Você não venceu sozinho. E Deus aqui, lembra que Deus tinha ungido Davi a rei? Deus ungiu Davi a rei e foi para o trono, pastor Mariano? Direto? Não, voltou para o pasto. Voltou para o pasto?
pastorear ovelhas. Continuar o seu trabalho pastoreando ovelhas. Mas Deus sabia que ele precisava desta unção? E daí, pastor? E daí, imagina se um rei guerreando, lutando. Não, mas a lógica de Deus, pastor Indamar, não é a nossa. De repente está olhando aí a situação e fala assim, não estou vendo situação nenhuma. Mas eu, sim. Os tempos que você passou na luta, era Deus te forjando, era Deus te moldando. Quantas vezes você foi na panela e não tinha comida? Não tinha arroz? Quantas vezes eu fui na panela de casa, me lembro muito bem quando criança, o que tinha era o fundo de arroz queimado. E eu comecei a gostar tanto de arroz queimado, porque era o que tinha. De você pegar a colher da panela, que já estava na pia para lavar, e começar a raspar, para comer. Deus vai nos forjando na batalha da vida, nos ensinando, nos moldando, para que nós vamos chegar à estatura de um varão perfeito. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus não vai te livrar dos problemas, mas te livra junto com você dos seus problemas. Ele não te livra da fornalha, mas te livra na fornalha. Ele não te livra da cova dos leões, mas te livra na cova dos leões. E Davi ouviu as afrontas de Golias. De repente você está igual ao exército que estava ouvindo as afrontas e estava calado, sem autoridade, sem força. De repente você não tem mais força nem para falar. E eu diria que falar por falar não vai adiantar nada. Mas quando você fala na autoridade de Jesus, cheio do Espírito Santo, as coisas mudam. Davi aqui ouve o que está acontecendo. Assim, mas vem cá, está afrontando vocês que são exército do Deus vivo e vocês estão quietos? Você acha que o exército, que Deus vai deixar isso barato sem fazer nada? E a afronta foi 40 dias, de manhã e à tarde, diz a Bíblia. Então nós estamos falando que era uma quarentena. Quarentena também. 40 dias de afronta e 40 dias os soldados, os maiores soldados guerreiros, todos quietos, todos temerosos. Os maiores. Os melhores, Os né? mais preparados. Mais preparados. Diante dos olhos da sociedade. Todos eles quietos, todos eles temerosos. E a afronta só durou até o momento que Davi chegou. Né, pastor Lilomar? Quando Davi chega, ele não vai aceitar a afronta. Na verdade, pastor Francisco, pastor Mariano, Golias, ele não tinha mostrado ainda que realmente era guerreiro. Para que veio? Ele estava mesmo vencendo a guerra só no grito. Quando ele descobriu que o povo tinha medo, ele começou a afrontar todo dia. Porque o medo traz em nós desespero. O medo, ele traz para nós um desespero tão grande que nós começamos a dar nomes à nossa luta. Não é verdade? As pessoas, muita gente, não são poucos, muitos cristãos, eles começam a dar nomes para os seus problemas. O Golias, esse era o seu nome. Mas antes de Golias, eles colocaram um nome, o gigante. Porque ele realmente era grande. A diferença do exército para Davi é que quando Davi chegou, Davi não sentiu medo. Um exército acuado, um exército trêmulo de medo. E de repente chega alguém que vence o medo e diz: eu irei. Eu vou enfrentar esse gigante sozinho.
Gigante, eu estou colocando aqui com as minhas palavras. Em nenhum só momento, se você ler 1 Samuel 17, que narra essa história, Davi vai chamar Golias de gigante. A única palavra que Davi usa para Golias é incircunciso, que era exatamente quem não tinha o sinal de Deus. E realmente, Davi vai lutar contra ele, não chamou ele de gigante, porque eu digo sempre, gigante é quem tem Deus na vida. Aleluia. E aí? E aí ele não viu e não ficou elogiando o tamanho do problema. Ele não ficou acuado diante do problema. Por quê? Porque ele sabia que tinha um Deus que vence os problemas. Ele sabia que tinha um Deus que vence os gigantes. Ele sabia que tinha um Deus que vencia as batalhas, que vencia as guerras. Ele sabia de um Deus que podia fazer o que ele não conseguia fazer. Ele sabia de um Deus que era o Deus dele. E quem é o seu Deus? Qual é o seu Deus? Diante dessas dificuldades que nós estamos vivendo, algumas pessoas, Deus já falou comigo, não vai conseguir retornar para a igreja, porque os gigantes desse mundo os seduziram. E pessoas próximas de você, de mim, não vai ter força de voltar para a igreja, porque cederam aos gigantes, aos Golias, dos problemas que te aprisionou, seja na bebida, seja na prostituição, seja porque está emprestando a sua boca para o mundo, para cantar o que o mundo canta. E de uma fonte não pode sair água doce e água salgada. Ou é doce ou é salgada. Mas e aí, pastor? E aí que o céu foi feito para mim e para você. Mas se você renunciar ao céu, você pode. Não que Deus tem prazer em jogar você no inferno. Quem se joga no inferno é você mesmo, não é Deus. Porque se você tem 2 filhos, você escolheria um para ir para o inferno e um para ir para o céu? Deus iria fazer assim, não, aquele vai para o céu, aquele vai para o inferno. É você mesmo que vai com os seus pés. É você mesmo que não consegue vencer as suas vontades, os seus desejos. E tem algo mais forte dentro de você. Que tem sido um gigante te arrastando. Eu quero dizer para você nesta noite que nós temos poucos minutos para encerrar. Não ceda aos gigantes. Não ceda às tentações. Não olhe para os problemas como se eles fossem intransponíveis. Eu li uma frase, uma história bem antiga, mas muito tempo, que diz assim: se eu te disser para você agora, pensa em água. Pensa em água. Uns pensaram num copo d'água, outros pensaram numa cachoeira, outros pensaram num lago, outros pensaram no mar. É a visão que você dá para o seu problema. Mas se você olhar para o céu e olhar para o Criador da água, é diferente. É diferente. Porque você vai olhar para um copo d'água, não é problema. Tem até um ditado: uns veem um copo meio cheio, outros veem o copo meio vazio, outros fazem tempestade em copo d'água. É ditado isso. Outros vai pensar num problema de uma poça de água. Ai, que água, que problema, não vou conseguir pular essa poça. Outros vão pensar num lago, eu não sei nadar, como que eu vou atravessar? Outros vão pensar no rio, é fundo, tem jacaré, não vou conseguir, tenho medo. Outros pensam no mar, eu não vou conseguir atravessar.
Mas outros pensam no dono do mar, no dono do rio, no dono que fez o copo, dono de tudo. Fala assim, se ele fez isso aqui, ele me dá bote, me ensina a nadar, me vai flutuando. E tem um louvor que diz, se ele não abrir o mar, você passa por cima. Ele faz caminhar você sobre as águas, porque ele é Deus. Pare de olhar para as dificuldades e dar nomes. Assim como o pastor Indomar disse. Ai, que a minha enxaqueca. Ai, a minha dor no coração. Ai, a minha dor no rim. Ai, o meu isso. Você já colocou que é seu. O problema é seu. Davi aqui, ouvindo as afrontas, chamou o problema lá, me lembro uma vez ministrando para os adolescentes, na escola dominical, para você entender o que era lá o incircunciso, eu fiz uma brincadeira com os adolescentes, e disse assim, era Davi chamando Golias de, ô seu Zé Linguiça, quem você pensa que é? Seu mané, seu isso, seu aquilo. Ele estava vendo o problema dele tão pequenininho. Isso aí, esse incircunciso, você tem certeza que você vai baixar a cabeça para esse cara, para essa situação? Ah, não. Não. Para. Quantas das vezes você foi lá em casa, de repente tem um filho brigando com outro filho, e você chega, parou. Papai? Mamãe? Sim. Parou, chega, deu. Com autoridade, acabou o problema. Resolveu a história. Foi assim que Davi fez. Ei, parou, chega. 40 dias afrontando, chega. Eu vou contra você. Em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não falou, eu vou porque eu sou pastor de ovelhas. Eu vou porque eu sou um rei e tem um reinado me esperando. Eu vou porque eu sou bom. Eu vou porque eu sou o cara. Não. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Deixa eu te contar uma história. Se alguém chegar para você e dizer, ô fulano, eu vim aqui, você me empresta R$100? Você vai falar assim, eu não sei se esse cara vai pagar. Será? Ah, não sei. E se ele chega dizendo assim, olha, o seu patrão, que está viajando, me pediu para falar com você, me arrumar R$100, porque depois ele vai te dar os R$100. Você vai falar o quê? Sim, senhor, está aqui. Ele foi em nome do seu patrão. De uma pessoa que você confia, ou de uma pessoa que você sabe que tem R$100 para te devolver. Diferente de um bêbado na rua te pedir R$100. Você me empresta? Você fala assim, ah, rapaz, que isso? Presta atenção. Então, Davi foi em nome dos deuses dos exércitos. E essa é a grande diferença. E a Bíblia diz que ele escolheu algumas pedrinhas no chão. E pegou, colocou no seu alforje. Pegou a sua funda. E girando. Eu fico imaginando naquele giro para pegar impulso daquele alforje. De repente ele fazia assim, Senhor, na minha mão é só uma pedra, mas na sua mão é um tiro de fuzil. Na minha mão é só uma pedra, mas na sua mão é uma bazuca. E foi. Em nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que ele tinha um escudeiro, tinha escudo, tinha tantas proteções, mas justo a testa. Você acha que, vem cá, você é mais inteligente do que eu. Você acha mesmo que Davi mirou a testa dele? Você acha mesmo? E você acha também que daria tempo do Davi pegar outra pedrinha e jogar? Tiro certeiro. Derrubou o gigante.
E aqui eu termino. Porque a nossa bateria do celular já está acabando. E nós continuaremos na próxima sexta-feira. Eu só vou pincelar aqui uma introdução final. O que fez Davi vencer a guerra foi Deus. Isso para mim é indiscutível. Mas teve um ponto tão importante, mas tão importante, que foi a maior decisão de Davi, que Deus deu para Davi. Foi o que, pastor? Cortar a cabeça de Davi. E nós não temos mais baterias para explicar o porquê que cortou a cabeça de Davi. Vou te deixar aqui um ponto de interrogação. Não perca o próximo culto, que eu vou te explicar e nós daremos continuidade em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, teu povo, a tua igreja, Senhor, que está neste momento. Guarda, Senhor, da paz, livra de todo mal, Senhor. Livra de toda a armadilha do diabo e põe a tua paz em nome de Jesus. Graças a Deus. Estenda as tuas mãos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para sempre. Nós digamos amém. Que Deus abençoe. Até a próxima sexta, em nome de Jesus.